Segunda-feira, 15 de julho de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, a página da Câmara dos Deputados no YouTube e o perfil da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir um efeito colateral do próprio trabalho legislativo. Em 2010, uma lei foi aprovada aqui pelo Congresso Nacional, foi tema do Participação Popular, a Lei da Alienação Parental. Ocorre que quase 10 anos depois, a lei vem sendo questionada por causa de usos diferentes e talvez inesperados da lei. Por exemplo, de forma a coibir as denúncias de abuso sexual ocorridos dentro de casa. Muitas vezes, 75% até dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorrem com pessoas da família, são causados por pessoas da família. Isso é um número alarmante e aponta-se que o efeito da lei de alienação parental acaba coibindo as denúncias. Isso tem sido tema de debates na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Agora mesmo está ocorrendo um debate sobre isso no Senado Federal, enquanto nós estamos entrando no ar ao vivo com o Participação Popular. E nós até tiramos participantes desse evento no Senado para falar com a gente no programa aqui da Câmara dos Deputados. Nós temos a Sandra Bácara, que é doutora em psicologia, especialista em psicologia jurídica, né, Sandra? Sim. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui no Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal, maravilha. E nós temos também a Ângela Jimenez, que é juíza titular da primeira vara de família e sucessões do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ângela, muito obrigado por atender o nosso convite assim tão em cima da hora. É uma honra para mim. Muito obrigada, Fabrício. Nós que agradecemos, né? E, claro, você sabe, o nome desse programa é Participação Popular, porque você pode mandar as suas mensagens, as suas perguntas, as suas opiniões. Você certamente conhece casos de casais que se separaram e de forma nada amigável, de forma até que acaba afetando os filhos, eventuais filhos que esse casal tenha tido. Ligue para a gente, 0800 619 619, a ligação é gratuita de qualquer lugar do país. Você também pode mandar um e-mail, nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, é uma palavra só, não tem cedilha, tio, espaço, nada disso. participaçãopopular@câmara.leg.br. Você pode mandar uma mensagem pelo Twitter, se você usa o Twitter, escreva lá na sua mensagem o nome de usuário da TV Câmara, @TV Câmara também, é tudo junto, não tem acento, não tem nada, @TV Câmara. E se você preferir, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, salva aí o nosso número na agenda e você consegue mandar a mensagem rapidinho. Teu DDD de Brasília, 61 996 20 2573. Eu vou repetir, 61 996 20 2573. Se você estiver acompanhando o programa ao vivo pelo YouTube, durante a transmissão fica aberta aquela salinha de bate-papo do YouTube. E se você estiver acompanhando o programa pela página da TV Câmara no Facebook, você também pode curtir, pode compartilhar, chamar os seus amigos do Facebook ali para participar também dessa discussão, né? Marcar um, marcar o outro e deixar ali a sua mensagem, que a nossa produção vai receber e vai trazer aqui para o nosso estúdio no auditório da Câmara dos Deputados em Brasília. Além das suas mensagens, a gente conta também com a participação de pessoas que estão circulando ali na área central de Brasília e que eventualmente vão esbarrar no nosso amigo Marcelo Westphalen. Marcelo, como é que estão as coisas aí? Boa tarde, Fabrício. Eu estou ao vivo aqui direto do setor comercial sul, em Brasília, e o tema do programa de hoje, a alienação parental. O que a gente percebe aqui no nosso link, não é nada científico, mas em conversas aqui com as pessoas, é que a maioria não conhece o termo. Quando você fala alienação parental, soa meio com um palavrão para a maioria das pessoas, mas à medida que você vai explicando do que se trata, você percebe que a maioria das pessoas conhece alguém que já passou por isso, ou ela própria já viveu alguma experiência nesse sentido, ou até mesmo alguém da família, e sempre experiências que envolvem muita intimidade, que envolvem muita dor. Então é um tema que eu tenho certeza que vai ser sensível e uma discussão muito importante que a gente vai fazer aqui hoje. A primeira pessoa que a gente vai ouvir aqui no nosso link é a Ângela Silva, ela é técnica em enfermagem. Ângela, na sua família você já presenciou algum caso de alienação parental?
Já sim, meus tios. Eles se separaram, né? Devido assim, meu tio ter pegado ela na traição. Aí assim, ficou aquela briga na justiça, né? Ele querendo ficar com a guarda, aí ela ia lá, pegava e entrava novamente na justiça tomando a guarda. Aí acabou que ficou com ela a guarda. Aí ela foi embora para a Suíça e deixou com a mãe dela. Só porque a mãe dela faleceu, aí ficaram com... Assim, a gente tentou ajudar eles, só porque eles já estavam na adolescência, né? Aí então entraram para o caminho errado, das drogas e rouba e tudo, faz essas coisas erradas, né? Ou seja, o fato de o pai falar mal ou tentar denegrir a imagem do outro, e vice-versa no caso, você acha que teve uma influência direta na questão das crianças, no desenvolvimento das crianças? Teve sim, porque ela fala que a culpa é do pai e assim, ele fala que é culpa dela. Aí então fica essa briga. E hoje em dia ele virou um alcoólatra por causa disso. Ele não conseguiu assim se envolver com mulher nenhuma e assim os filhos dão muito trabalho para ele. Tá ótimo. Obrigado pela... Desculpa, só voltando um detalhe. O que aconteceu com a mãe que foi para a Suíça? Ainda está na Suíça até hoje. E não faz questão dos filhos, né? Não manda nada para eles, deixam eles aí. Jogados. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua participação, viu, Ângela? Fabrício. Valeu, Marcelo. Obrigado por trazer essa experiência pessoal da Ângela, um caso que ela acompanhou em família. Casos assim são muito comuns realmente, né? E, enfim, é o tema do nosso debate hoje. Como eu disse, estamos esperando os seus depoimentos, você que está acompanhando Participação Popular. Vamos começar esse bate-papo perguntando para a doutora Sandra Bácara, que é psicóloga, um pouquinho mais sobre esse conceito da alienação parental, que é uma coisa relativamente recente, né, Sandra? Veio de 1985 e ainda enfrenta controvérsias, não é? Sim, é um conceito que a alienação parental sempre existiu, né? Esse fenômeno, ele não tinha nome. E como é que a gente pode traduzir? Como que ele era conhecido? Não, falava-se, discutia-se, a mãe está falando mal do pai, o pai está falando mal da mãe, envenenando o filho. E a partir de 84, 85, né, esse termo começou a aparecer no Brasil, na década de 90, mais ou menos, a gente começou a ter acesso. E a partir de 2000, aí sim, a gente teve um acesso mais direto ao termo. E começou a haver estudos, né? Hoje nós temos muitos estudos brasileiros, muitos pesquisadores trabalhando no tema, e uma grande preocupação nossa com esse debate que está havendo na tentativa de revogação da lei. A lei da alienação, a doutora Ângela vai poder falar muito melhor do que eu, ela é uma lei protetiva, ela é uma lei pedagógica, ela é uma lei que protege crianças, adolescentes, pais, mães, família em geral. Porque quando existe o fenômeno, os atos da alienação parental, como a nossa lei fala, toda a família adoece. Todo mundo sofre, né? Eles falaram ali da dor, a dor é real. Afeta ali direto Afeta diretamente todo mundo. Agora, não foi possível fazer ainda uma classificação como distúrbio psicológico, como um transtorno psicológico realmente da questão da alienação parental, sobre dos efeitos disso sobre as crianças e adolescentes. O que nós temos de novidade, Fabrício, é que o próximo CID, o CID-11, né, a Organização Mundial de Saúde, admitiu a existência da alienação parental. Né? A gente tem que fazer uma diferença. Quando Gardner, que é tão mal falado e tantas mentiras são faladas sobre ele... Richard Gardner, que foi quem definiu primeiro, o Richard Gardner foi um grande psiquiatra forense que trabalhava em prol das crianças abusadas e ele trouxe o termo síndrome da alienação parental. Esse termo não é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Mas quem trabalha como eu na clínica sabe que existe sim o sofrimento e a doença.
a síndrome seria uma doença, né? Um conjunto de sintomas que caracteriza uma doença. A doença existe, as pessoas sofrem, as pessoas suicidam. Pode ir para o uso da droga. Hoje a gente sabe que filhos de alienação parental, que viveram alienação parental, muitos deles partem para as drogas na adolescência, para o uso exacerbado da sexualidade, né, inadequado da sexualidade, para o crime. Isso existe. Uma série de distúrbios, né? Uma série de distúrbios, porque você imagina, você ser alijado não só da presença, mas do significado de um pai ou de uma mãe, ou de uma avó, de uma madrasta, de um padrasto. De tanto ouvir falar são mal pessoas ali, né? que você sabe que não é aquilo, você sabe que são pessoas que você ama, mas que você é obrigada a odiar. Como é que você cresce num processo desse? Um colega nosso, durante a reunião que a gente fez antes do programa, ele definiu bem assim: a criança é metade pai e metade mãe. Se você ataca um lado, você está destruindo o indivíduo. Está destruindo, eu acho que ele definiu muito bem, assim, 50% daquele indivíduo, né? Pois porque 50% você está dizendo para ele que metade dele não presta, é horrível. Exatamente, né? exatamente. O efeito é brabo mesmo. Bom, em 2008, o deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, apresentou o projeto de lei 4053, que veio a se tornar, em 2010, a Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental. Falando isso para introduzir a doutora Ângela Gimenez, juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, na questão. Veio a Lei da Alienação Parental, Ângela, que é até apontada como única no mundo, né? Parece que só no Brasil existe uma lei já sobre esse assunto, com diversos propósitos educativos até, né, como a Sandra falou, mas agora ela está sendo criticada, existem iniciativas até para revogar a lei. Por que exatamente? Você poderia explicar qual é a dificuldade, o que houve de efeito colateral aí na lei? Pois não. Fabrício, assim, o que a gente percebeu na evolução do direito das famílias? Nós percebemos que quando há uma separação, um divórcio, a gente fica diante de uma situação de grande vulnerabilidade dessas pessoas, justamente por grande sofrimento. E algumas pessoas, não conseguindo elaborar bem a dissolução dessa união, acabavam utilizando os filhos como uma forma de atingir o outro genitor, ou o companheiro, o ex-marido ou a ex-esposa. E a lei de alienação parental, ela vem para trazer uma grande garantia para as crianças e para os adolescentes, que é a possibilidade da nossa população infanto-juvenil poder conviver com o pai, com a mãe, com a família extensa de pai e de mãe. Sem que fique na orelha dele, um dos lados ali, justamente, né? Que fique no meio desse campo de batalha, no meio desse conflito. Eu sei que algumas pessoas têm dito assim, olha, o Estatuto, o ECA, o Código Civil já trazem garantias para que a criança tenha convivência, a própria Constituição fala da convivência familiar, mas a lei de combate à alienação parental, ela é muito afirmativa. Ela trouxe medidas concretas que o juiz pode tomar para, de fato, fazer acontecer na vida essa convivência. Porque não basta que a gente diga que os filhos devem conviver tanto com o pai como com a mãe. Mas e quando saudável, isso... Né? Justamente. Mas é muito bonito no papel ali, mas na prática... Isso, assim, e né? É importante que a gente tenha clareza que muitas vezes as mães, ou eu falo sempre as mães, porque ainda temos tradicionalmente no Brasil um número muito grande de mulheres que permanecem com a guarda dos filhos, apesar de nós já temos 2 episódios da lei que dizem que nas separações a guarda deve ser compartilhada. Então a criança deve ficar com o pai e com a mãe. Mas apesar disso, a gente ainda tem por parte do judiciário e também por essa cultura que acaba achando a mãe mais importante do que o pai na educação dos filhos, nós temos um número muito grande de mulheres que vivem numa situação que a gente diz de monoparentalidade, ela e os filhos. E essa é uma situação muito difícil. Por quê? Porque muitas vezes essa mãe que fica
totalmente sozinha com os filhos, não aceita bem a separação, porque nós temos um outro mito na nossa sociedade, que é o mito do amor eterno. As pessoas casam para viver para sempre juntas, e essa separação ela vai acontecer um dia, nem que seja pela morte. Então a gente não se prepara para esse momento de separação. E quando isso acontece, as pessoas se deparam com uma grande frustração. E nessa sobrecarga de ficar com os filhos, nessa diminuição muitas vezes da situação socioeconômica com a separação, a grande maioria da população não é uma população rica, então que vive com dificuldades, a pessoa, às vezes consciente, mas às vezes inconscientemente, começa a se utilizar dos filhos para atingir o outro genitor. Então, falando para o filho que o pai não gosta dele, que o pai não se preocupa com ele, que a mãe muitas vezes é uma mártir, vive sempre em sacrifício. E essa situação de pressão sobre os filhos tem trazido e tem demonstrado, a doutora Sandra vai falar sobre isso com certeza, grandes dificuldades no desenvolvimento pleno das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós vimos ali na participação popular a telespectadora Ângela dizendo o que aconteceu a partir do momento em que houve uma situação grave, que foi uma traição, e que com certeza não foi bem assimilada, porque é realmente uma situação inesperada e de grande sofrimento, e o que acontece a partir daí com toda a família e, sobretudo, com os filhos que são os mais vulneráveis, a parte mais fraca da situação. O que a gente quer falar e o que a lei vem garantir? Que quando as pessoas se separam, o que termina é a conjugalidade. Com o divórcio, aquele casal deixa de existir como casal. Ou numa união estável, houve a ruptura daquela união. Essa situação de conjugalidade, essa separação entre o casal, não implica na relação que o pai tem com o filho, que a mãe tem com o filho, que nós chamamos de relação de parentalidade. Então, essa separação, ela só veio a ser confirmada e possível, essa nitidez, com a lei da alienação parental. Bom, a gente tem também aqui, participando desse programa, dessa edição do Participação Popular, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, que está no Salão Verde, já está pronta para falar com a gente ali. Deputada, bem-vinda mais uma vez à participação. Tudo bem? Tudo bem, doutora Sandra, doutora Ângela. Nós estávamos agora juntas, inclusive numa audiência pública, a respeito desse assunto no Senado Federal. E para mim é uma grande oportunidade de, assim, nós estamos ainda num momento assim, estudando realmente o que a gente pode melhorar nessa lei, ou como foi dito aí, existe uma proposta de revogação. A situação é que a lei ela tem um objetivo de proteção da criança, né? E como foi falado aqui, é muito importante dizer que a oportunidade da criança, independente dos pais estarem juntos ou tiverem uma separação judicial vamos supor, comum, adequada, a criança tem a oportunidade de conviver com o pai e com a mãe. A nova lei que foi agora de 2014, que foi colocada a questão da guarda compartilhada, é algo muito novo. Então, assim, muitas mulheres ainda não estão acostumadas com aquela situação. Então, muitas delas reclamam realmente que não querem deixar seus filhos com os pais, não querem dividir a guarda, e muitas das vezes ocorre o que está se falando aqui, a questão da alienação parental. O excesso de zelo. E eu acho que nós aqui, como legisladores e o judiciário, ele tem que deixar a criança exercer o seu direito da convivência entre o pai e a mãe. Mas o que acontece hoje, muito pequeno, eu quero dizer o seguinte, que a partir do momento que eu comecei a tomar conhecimento disso, eu fui chamada para ser relatora de um projeto que está acontecendo aqui na casa também, na casa da Câmara Federal, eu comecei a perceber o seguinte, que existe um tanto de mulheres numa situação fragilizada, que é tirada a guarda dessa mãe, se passa para o pai e essa mãe ela só vai ver o seu filho em uma visita supervisionada. E muitas das vezes ela alega que
a criança foi tirada da guarda dela, ela acusa o pai de abuso sexual e muitas das vezes foi tirada e foi entregue para o abusador. Se aquilo é real ou não é real, não cabe mim julgar aqui nesse momento. Cabe o quê? A gente procurar proteger essa criança. E eu acho que esse é o ponto. O ponto do quê? De que muitas das vezes as mulheres, e que são as maiores reclamações em relação a essa lei, que ela fica numa fragilidade da inversão da guarda sem o devido cuidado. Quando nós falamos aqui de uma realidade de Brasília ou de grandes capitais, eu tenho certeza absoluta que o judiciário tem todos os meios. Aqui em Brasília, por exemplo, eu tive lá no Ministério Público, tive com a Defensoria Pública, nós temos todos os meios para poder atender aquela criança, fazendo um estudo psicológico, inclusive vendo a família, a mãe, o pai. Agora, quando a gente vai falar dos municípios, que é a grande realidade, essa realidade não é tão comum. E muitas das vezes, a alienação parental, eu mesmo tive um caso na minha própria família, que uma irmã me separou e o meu cunhado, por uma questão financeira, de pagamento de pensão, ele falou que a minha irmã estava cometendo alienação parental. Então, assim, é utilizada a lei, utilizada de uma maneira errada. A realidade, a lei, ela tende a proteger, mas a utilização dela é muitas das vezes por uma briga entre o casal, por essas questões que a doutora Ângela falou agora, e muitas das vezes também financeira. Deputada, a senhora tocou nesse ponto aí, então para a gente explicar de uma forma até mais sintética, o problema que vem se demonstrando é que a lei de alienação parental muitas vezes acaba sendo usada contra o lado, que normalmente é a mãe, que está denunciando, por exemplo, o caso de abuso sexual, que é difícil de comprovar. Como a senhora está em primeiro mandato aqui na Câmara, eu não tenho como perguntar se isso foi um efeito colateral esperado na época em que a lei foi discutida aqui no Congresso, lá em 2010. Houve recentemente um projeto de lei, o 4488, do ex-deputado Arnaldo Faria de Sá, de São Paulo, que até tornava crime a alienação parental, estabelecia penas e depois, em junho de 2018, o próprio deputado pediu a retirada desse projeto, talvez pelo início já desses efeitos colaterais ali da lei. O que a senhora acha que o Congresso Nacional pode fazer ainda em relação a isso? Porque a aplicação da lei, eu queria estender isso também à doutora Ângela, que está aqui com a gente, que é juíza, a aplicação de uma lei, quando ela é meio duvidosa, não é tão clara assim, a quem cabe definir? É ao próprio Congresso Nacional que fez a lei ou é ao Judiciário a determinação da aplicação? Qual é a sua opinião? Não, na realidade, assim, as leis são feitas pelo Poder Legislativo, né? Então, quem define a lei aqui somos nós mesmos. Então, essa é a função do Legislativo. E o Judiciário é a aplicação dessa lei. O que eu vejo é que quando ela foi colocada em 2010, ela não foi amplamente discutida. E isso é um dos questionamentos. Para que a gente pudesse ter várias audiências públicas e que hoje está sendo feito. Hoje nós temos audiências públicas aqui na Câmara Federal, nós temos audiências públicas no Senado Federal, com essa mesma proposição de estarmos vendo a melhor maneira da criança estar e do adolescente estar protegido. O mais importante que eu vejo é o quê? É que a criança ela tem o direito da convivência com o pai e com a mãe. E muitas das vezes, quando acontece, o juiz fica numa situação muito delicada, porque às vezes existe uma mãe acusando o pai de abuso sexual, não é comprovado e aí o pai acusa a mãe de alienação parental. E muitas das vezes o juiz tira a guarda da criança e coloca para aquela mãe. Eu fico imaginando uma situação do juiz, com certeza ele fica numa encruzilhada ali. Deputado, vamos perguntar então aqui para a juíza Ângela como é que é esse tipo de situação, Ângela, e assim, qual tem sido o posicionamento, se é que já há algum, dos tribunais superiores em relação a isso? Pois sim, veja bem, por que tudo isso, depois que a lei foi editada,
por que essas discussões começaram? Elas começaram porque tivemos resistência por parte das mães de permitirem, se é que nós podemos dizer permitir, porque filho não é propriedade, não é? De convivência com o pai. E os pais foram realmente, em sua grande maioria, alijados da convivência com os filhos. E isso trouxe consequências muito graves, porque nós sabemos que o pai tem um papel simbólico muito importante, inclusive de colocar limite para esse filho. E a partir dessa ausência paterna, nós já estamos diante de 2 gerações de adolescentes com graves conflitos com a lei, né, os chamados adolescentes infratores, jovens que têm dificuldade de se comportarem socialmente, e nós hoje temos estudos que demonstram que foi nitidamente por uma ausência paterna nas fases de desenvolvimento desse ser humano. Até por causa desse problema que foi criada essa lei, né? Isso, para garantir. Acontece que qual a coisa mais grave que pega os nossos corações, a nossa alma, para que a gente queira tomar uma medida imediatamente? A questão do abuso sexual. Você falou em abuso sexual, todos nós, inclusive os juízes, a primeira coisa que quer fazer é afastar aquele suposto agressor, independentemente do que mais venha a acontecer, ainda que nós tenhamos casos onde o processo demore 10 anos e ao final se comprove que o pai não era um abusador, que todos os vínculos foram desfeitos, mas apesar disso, a primeira coisa que todos nós queremos fazer é, na dúvida, vamos afastar. Agora, por que tem acontecido, então, esses casos, Angela, de que, já que não tem como provar ali, por alguma razão, não se consegue provar o abuso sexual, imediatamente já se coloca uma situação de alienação parental e a guarda é invertida? Alguns casos têm ganhado noticiário até por isso. Não é imediatamente. Isso. Desculpa. Não, claro, não é Veja imediatamente. Bem, essa é uma grande falácia. Isso tem sido um argumento para revogar a lei. Hoje, durante a audiência pública, a gente tentou demonstrar que existem 1000 fases dentro desse processo de verificação. Quando chega um pedido de modificação de guarda ou de inversão, o juiz faz audiência de justificação, o juiz determina estudo social para olhar o contexto que aquela criança está vivendo, estudo psicológico, porque nós, juízes, nós estamos acostumados a vermos provas concretas. Essa questão da subjetividade, essa questão que passa pela essência humana, pela alma humana, é da área da psicologia. Por isso não tem como trabalhar na área de família sem o auxílio do psicólogo e do assistente social que nos traz esse contexto familiar. O juiz pode fazer audiências de conciliação, audiências de mediação. Nós temos também as oficinas de parentalidade que encaminhamos esse ex-casal ou esse casal em conflito para entender essa dinâmica pós-divórcio. Nós temos, por exemplo, constelações familiares, até que se chega à audiência de instrução, onde o juiz vai olhar todas as provas, ouvir vizinhos, ouvir parentes, ouvir a escola, colher as alegações para ouvir a criança através de uma oitiva especial. E eu quero dizer desde já que o Brasil tem oitiva especial por lei. Não é verdade o que está se argumentando, que as crianças não são ouvidas com essa escuta especializada, para só depois disso se tomar uma decisão. Então, só para concluir, me parece bastante complicado as pessoas virem dizer que logo no princípio que foram injustiçadas e que perderam. Eu não quero dizer que não possa ter havido algum erro, mas isso é muito pontual, isso não acontece de forma precipitada, isso é uma desqualificação do Poder Judiciário, é de verdade uma injustiça que se faz com uma instituição importante da democracia brasileira, que é o Poder Judiciário. Longe de querer encerrar e concluir esse raciocínio, que a gente vai voltar nele, é porque o Marcelo Oeste estava chamando a gente lá no centro de Brasília com mais uma participante aí para o nosso programa. É isso, Marcelo? Isso, Fabrício. Vamos com mais participações populares aqui, mas só para dar uma situada, os dados a respeito da alienação parental não são muito certos, mas segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, só em São Paulo, no ano de 2017, nós tivemos mais de 2.300 processos envolvendo denúncias de alienação parental, para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas, de famílias que estão enfrentando esse problema. Eu estou aqui com o Arão Andrade, que é servidor público, e o caso dele é bem complexo. Né, Arão? Como é que foi a sua situação depois que você se separou? Boa tarde.
Rapaz, foi uma situação muito delicada, muito difícil. Eu passei aí aproximadamente uns de 10 até 15 anos nesse sofrimento aí. Porque a minha ex-mulher, por nada desse mundo, me deixava em paz, né? Entrava na justiça, a pensão era paga normalmente, tudo certinho, graças a Deus. Eu chegava das viagens de trabalho, ficava meses fora. A hora que eu chegava para ver a menina, ela até escondia a menina, pegava férias do trabalho, levava para outro estado. Então eu passei muita dificuldade nesse período, né? Ainda bem que eu tenho a minha mãe, né, que segurou toda a onda, que fazia todo o meio de campo ali para não deixar a menina se afastar do pai. E a conclusão desse processo, como é que está hoje a sua filha, a sua relação com ela? Minha filha hoje tem 17 anos, né? É um relacionamento de pai e filho muito bom, fica até assim emocionado, né? Minha filha mora em São Paulo, Lorena, e hoje, graças a Deus, muito bom. E nas férias ela quer vir ver os outros irmãos, e futuramente ela quer morar com o pai e com os outros irmãos. Perfeito, muito obrigado, Arão. Fabrício, como eu disse no início do programa, é um tema sensível, mexe muito com a dor das pessoas, né? Felizmente o caso do Arão terminou bem, mas infelizmente nem sempre é assim, né, Fabrício? É verdade, Marcelo, agradeço aí ao Arão, é perfeitamente compreensível a emoção dele, para a gente que está ouvindo a história já é emocionante, imagina para as pessoas que passaram por isso e estão relembrando o caso. A gente está até recebendo algumas mensagens, a Daniela de Mogi Guaçu, São Paulo, mandou para a gente pelo WhatsApp o depoimento dela. Meu ex-marido me traía com outros homens, era muito agressivo. Tinha Maria da Penha para ele não se aproximar de mim e meu filho. Daí ele me internou em uma clínica psiquiátrica forçadamente e me fez assinar divórcio. Eu perdi tudo, inclusive a guarda do meu filho. Hoje ele faz alienação. Eu não tenho mais acesso ao meu filho e preciso de ajuda. Eu sinto falta dele. Ele me internou estando com Maria da Penha. Estou tentando estar próxima do meu filho, mas não consigo mais. E o pai é do Mato Grosso do Sul. Está aí o depoimento da Daniela. E a Aline Oliveira, pelo Facebook, comentou: o tema é muito importante, deve ser levado para o espaço da escola, de grupos, diversos espaços, e possibilitar a orientação das partes envolvidas. Sandra, a Ângela falou ali que essas duas questões que são colocadas na discussão, especialmente a do abuso sexual, de um lado, e do outro lado a questão da alienação parental, são coisas subjetivas, sobre as quais você não tem aquela materialidade que existe em outras coisas que o direito analisa, que a justiça analisa. Em termos de psicologia, nessas oitivas especiais, por exemplo, como que se pode detectar, só usando a abordagem psicológica, que houve abuso sexual com a criança ou que essa criança é vítima de alienação parental? É possível chegar-se a conclusões realmente assim fortes de que houve uma coisa ou outra? Fabrício, eu diria que sim. Eu trabalho como assistente técnica em processos que envolvem, normalmente vara de família e acaba, às vezes, na vara criminal, porque grande parte dos meus clientes hoje nessa área são pais que vivem uma falsa acusação de abuso. Pais, avós, tios, enfim. E quando a gente analisa a oitiva especial, ou quando você lê o processo, eu costumo dizer que eu faço uma análise psicológica do processo. Uhum. Não só a oitiva ali, mas sim, a gente o contexto, vai ver. né? Eu sou terapeuta de família, eu sou terapeuta sistêmica, então eu sempre olho o contexto em geral. Você vê aonde está partindo, né, as falsas acusações. É muito grave. Nós não temos uma estatística oficial, mas a gente sabe que em situação de litígio, de 70% a 80% das acusações são falsas. É muito alto o índice. Isso de quê? Acusações de abuso sexual. Certo. Cerca de 80% é uma estimativa. 70% a 80% é a sua experiência, né, que leva aí. Estimativa do Psicossocial de São Paulo, do Psicossocial do Rio, do próprio Psicossocial do DF. E a gente vê pelas reações da criança. Nós precisamos pensar, e aí eu sempre digo que nós psicólogos, precisamos estar muito bem aparelhados de técnica, de teoria, nós precisamos ser muito bem preparados, porque você vê a reação da criança
E uma criança verdadeiramente abusada é uma criança que sofre, é uma criança que tem medo, é uma criança que vai mal na escola, é uma criança que tem distúrbio de sono, que tem distúrbios gástricos. As consequências são graves, o abuso existe, ninguém nega isso. Agora, você ouve, você vê, a doutora Ângela vê isso em depoimento especial, uma criança que entra sorrindo, brincando, falando bem do pai. Aí, de repente, ela diz assim, peraí, a minha mãe mandou falar isso assim, assim, assim. Ou, né, ele... Por exemplo, normalmente as acusações de abuso são de crianças muito pequenas. Porque são crianças que ainda não têm o discernimento para responder. Aí a criança chega da casa do pai, né? Esse é um exemplo do livro da doutora Andréa Calçada. E aí a mãe diz assim, o papai colocou a mão na sua perereca? Ela diz, colocou. O pai deu banho, o pai trocou fralda, o pai ajudou na higiene, né? Pronto, dali você constitui uma acusação de abuso sexual. E aí vai provar que aquela fala daquela criança, que é verdadeira, o pai deu banho, o pai lavou a genitália, o pai trocou fralda, fez a higiene. É uma fala verdadeira, o papai botou a mão na minha perereca. Mas daí, ter o caráter libidinoso, daí ter um contexto sexual, o contexto sexual, a diferença é muito grande. Então, esse é o grande problema quando a gente está falando de porque a falsa acusação é um dos exemplos que a lei da alienação traz. E não é real quando se diz que as mães têm medo de fazer a acusação e da guarda ser invertida, porque são processos que levam 3, 4, 5 anos. A doutora Ângela falou em 10 anos. Muitas vezes esse pai é afastado ou fica em visita assistida, né? E o vínculo da criança vai se rompendo com essa família paterna. Mas agora, assim, quando tem o caso, isso talvez até a doutora Ângela possa responder mais pela experiência própria, pelo conhecimento de outros casos que aconteçam pelo país. Chega um determinado momento ali que tem os dois lados se acusando, o pai e a mãe. Um lado acusa o outro de abuso sexual e o outro diz que isso é uma acusação falsa e é alienação parental, né? Então, acontece isso. O que pesa mais aí para tomada de decisão a respeito de o que fazer com a criança? Pesa mais a acusação de alienação parental ou a de abuso sexual é levada mais em conta e se afasta a criança ali? O que é feito? Depende das provas que você vai ter no processo. Se as provas indicam que possa haver a mínima possibilidade daquele abuso, logicamente você vai ou determinar o afastamento do genitor ou vai colocar em visita assistida. E qual é o grande pulo do gato nessas ações? É você ter agilidade para que esse processo não demore. Porque o tempo é o maior aliado da alienação parental e do sofrimento das crianças. Tanto no aspecto policial quanto no próprio judiciário tem que correr com isso. Justamente, você tem que correr com isso e, aliás, a lei de alienação parental foi muito sábia porque ela coloca essas situações como tendo que ser em regime de prioridade. A lei diz ao juiz, olha, você tem que colocar esse processo como sua prioridade. Então, a gente precisa ter agilidade, fazer todas aquelas fases que eu te disse, buscar laudos e examinar. Porque, assim, nós não estamos diante de uma posição partidária. Você é a favor do afastamento do abusador ou você é a favor do afastamento do alienador? Nós temos que ter a visão de que o melhor para a criança é não ser violada em nenhum dos seus direitos. E isso depende muito da análise caso a caso. Caso a caso. Por isso que a gente reforça muito que o papel do judiciário é muito importante e por isso o apoio que as outras áreas, né, a área psicossocial nos traz e o próprio trabalho do Ministério Público, que nós chamamos na Justiça de curador da infância, né, que vai ser quem vai zelar por esse direito das crianças, essas participações são muito valiosas. Então, o juiz tem que ser rápido, realmente, se há indícios de abuso, tomar medidas urgentes e
também se percebe que há uma manipulação daquelas informações, também da mesma forma tomar as medidas urgentes para evitar que o vínculo parental seja desgastado. Agora, podem existir situações extremas que a criança não tenha que ficar nem com o pai e nem com a mãe durante todo o transcorrer do processo, porque por mais rápido que ele seja, ele precisa ser profundo. Nós estamos falando de situações muito especiais e significativas para a existência humana, e a criança tem que ficar com um avô, com uma madrinha, e que isso seja colocado para que o processo siga em harmonia. Mas são casos extremamente especiais, excepcionais. Quase sempre a gente consegue que o processo continue, garantindo que tenha a convivência dos dois e que a verdade apareça. Sempre protegendo a criança, é claro. Vamos de novo ao Salão Verde. A deputada Paula Belmonte estava chamando a gente. Deputada, gostaria de falar a respeito? Sim, gostaria. Primeira coisa é a respeito da quantidade que acontece. Hoje eu tive no Ministério Público aqui do Distrito Federal, eles me falaram o seguinte: entre 100 casos que entram em separação litigiosa, por exemplo, a grande maioria já entra com alienação parental. Isso já é praxe numa separação litigiosa. Quando esses 100 casos, eles me deram esses números, 100 casos, 5 são verdadeiramente de alienação parental. Então você vê que você está falando num universo de 5% de 100 casos. Aí desses 5, como disse aqui a doutora Sandra, 2, 3 ali são realmente de abuso sexual. Então nós estamos falando de uma lei para 3 crianças de 100. E aí o que acontece em relação a isso, que é importante dizer? Toda criança, que seja uma, ela tem que ser protegida. Mas nós temos aí uma grande... grande motivo da alienação parental é a garantia, principalmente do pai, de participar da vida do seu filho. E que isso já tem a previsão na lei da guarda compartilhada. Então eu vejo que a lei de alienação parental, ela trouxe um desconforto para a sociedade que se começou o quê? Toda separação, por mais que ela seja consensual, sempre fica requisitos. Assim, é muito raro um casal que não separe e que não acusa o outro. Infelizmente, as crianças são utilizadas naqueles primeiros momentos. Então, o que acontece hoje na lei uso de alienação parental? Acaba que ela incentiva o pai ou a mãe cometer isso para que um dos dois sejam prejudicados. Então a criança fica ali vulnerável. Eu vejo que nós temos que dar fortalecimento para a lei da guarda compartilhada, para a responsabilidade de ser pai e de ser mãe, porque muitas das vezes é como se tira uma criança da convívio, como foi dito no primeiro caso, do convívio da mãe ou do convívio do pai, aquela criança sofre muito e por muitas das vezes de uma acusação que não se poderia se resolver, como disse aqui a doutora Ângela, com uma constelação familiar. Agora, essa realidade, como a doutora Ângela disse, é uma realidade que é muito mais rápida do que se imagina, não se leva 10 anos, às vezes um processo dura muito menos até que 1 ano, e a realidade do quê? Que existe sim uma lei que todas as crianças são escutadas, mas infelizmente nós estamos sabendo que muitas das vezes falta esparadrapo dentro de um SUS. E imagina faltar um psicólogo dentro do sistema judiciário. A gente não pode colocar que essa realidade que nós vivemos aqui no Distrito Federal ou em realidade nas grandes capitais aconteça no município. Então o importante é nós estarmos deixando a criança protegida e que ela tenha total direito da convivência com o pai e com a mãe, mas não fazendo da lei, usando a lei como uma utilização para que o pai ou a mãe utilize para machucar, para atingir um pai e uma mãe. Então, eu vejo que essa lei, ela na realidade, ela traz mais problema do que solução. E nós já temos leis eficientes. Nós temos a lei do compartilhamento, da guarda compartilhada, nós temos o ECA, nós temos a Constituição, e que essas crianças, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, e essa lei ela está trazendo um transtorno muito grande. Por quê? Porque muitas das vezes, isso eu tenho papéis para provar, que essa inversão da guarda é feita sem oitiva da criança, sem todos esses trâmites. Deputada, desculpa, eu vou interromper e vou me permitir questioná-la. Eu trabalho com essa área há mais de 15 anos. Eu fui uma das pessoas que fez lobby dentro do Congresso pela lei. E eu participei de audiência pública, nós tivemos grandes audiências públicas
em 2009, em 2010, para discussão da lei. Então, não foi uma lei que veio do nada. Foi uma lei que veio a partir de grandes estudos. Inclusive, quem fez o projeto de lei foi um juiz do trabalho, doutor Elísio Pérez, junto com pais e mães do Brasil inteiro, fazendo a elaboração. Então, nós estamos falando muito de abuso sexual, porque eu acho que é o que dói mais. Quando eu leio um processo, quando eu analiso um processo, eu vejo inúmeros atos, que é o que a nossa lei determina, de alienação parental, que muitas vezes não são reconhecidos como tal. Então, eu não vou questionar os dados do MP, mas eu posso falar da minha experiência e posso falar de muitos outros casos que eu vejo e discuto com juízes, com próprios promotores, desembargadores e tudo mais. O índice é muito alto. Existe uma má aplicação. Claro, toda lei tem a sua exceção. Agora, dizer que alienação parental não existe, que os atos de alienação que os atos de alienação não são nocivos e que a lei não precisa ser reconhecida na sua validade e na sua importância, seria, me desculpe a expressão, jogar a água suja do banho com o bebê fora. Nós precisamos dessa lei, sim, e essa falácia ela é a única lei que existe no mundo, mais ou menos. Porque em outros países, em outros lugares, ela não existe enquanto lei, porque o próprio ato reconhecido pela justiça já dá àquele que está sofrendo a guarda. Lá sim, lá fora sim, as inversões de guarda são rápidas. Aqui no Brasil não são, deputada. E um ano de processo, doutora Ângela pode me responder, numa situação mais grave, não acontece. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Eu não vou entrar na discussão o seguinte, eu acho que a alienação parental acontece, eu acho que sim, existe um jogo de manipulação de ambas as partes, do pai e da mãe. Acho que a criança ele tem direito sim de conviver com o pai e com a mãe com um equilíbrio, o maior equilíbrio possível. Eu só acho que o efeito colateral dessa lei de trazer exatamente o que ela vem combater é o equilíbrio da criança conviver com o pai e a mãe não está sendo utilizado. Porque muitas das vezes é transferida uma guarda de uma criança, ou que seja para o pai, ou que seja para a mãe, e essa criança não tem a convivência do qual ela veio ser protegida pela lei. Então eu acho que a lei ela tem que realmente ser melhorada. Eu penso que nós temos, se a gente fala da realidade de Brasília, eu volto a dizer, a realidade de Brasília, do Distrito Federal, que a senhora trabalha, é muito diferente. No Brasil inteiro, deputada. Mas então eu acho que então vamos combinar de a senhora me encontrar no gabinete, que aí eu vou mostrar os casos que eu tenho dentro do meu gabinete, que foram sim feitas inversões de guardas sem esse tempo adequado, e muitas das vezes a criança, do mesmo jeito que ela é prejudicada sem a convivência do pai, ela é prejudicada sem a convivência da mãe. Deputada. O mais importante é a gente manter o equilíbrio e fazer com que essa criança tenha o direito da convivência com ambos. Nós estamos falando a mesma coisa, deputada. Não, eu acho ótimo isso. É uma pena que nós não tenhamos mais tempo para continuar esse debate, porque ele está se mostrando até frutífero. Pode sair uma coisa boa disso aí, mas independentemente da questão de mérito, deputada, eu já vou ter que me despedir da senhora, mas eu queria pedir um comentáriozinho rápido sobre a ideia do que a gente está vendo aqui, de que não existe solução fácil para problema complexo, né? E que a própria lei, ela vai... a lei não é uma coisa estanque, uma vez feita, vai continuar para sempre igual. É preciso mexer nisso e com muita cautela. Dá para esperar, pelo menos por parte da senhora, aí, que esse debate seja mais aberto à sociedade, que essa questão renda, por exemplo, audiências públicas ou mesmo conversas de gabinete, como a senhora disse? Com certeza absoluta. Na Câmara Federal já houveram, aqui na Câmara dos Deputados, já houve duas audiências públicas nesse tema só esse semestre. No Senado Federal, me parece que essa segunda audiência pública, além de outras conversas que nós temos. Então, é muito importante saber que a Casa está realmente estudando isso, porque a nossa intenção é verdadeiramente a proteção das nossas crianças. E a proteção das nossas crianças significa o quê? Exatamente a convivência
convivência com o pai e com a mãe, da melhor forma possível, da melhor forma adequada possível e segura possível. Deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, muito obrigado por ter nos cedido um pouquinho do seu tempo. Muito grata mais uma vez, Fabrício. Conte comigo. Muito obrigado. Grata, Grande abraço para a senhora. Grata, Ângela. Obrigada, deputada. Beijo, obrigada. Bom trabalho aí, deputada. Bom, a gente realmente está chegando no finalzão do programa, mas chegou uma pergunta aqui que eu vou passar para vocês para a gente responder rapidinho. Mas antes, vamos ao centro de Brasília de novo, porque o Marcelo Oeste estava chamando já com mais alguém aqui para o programa, né, Marcelo? Beleza, Fabrício, nós estamos chegando ao final do programa, minha última participação hoje. E eu queria falar com a Maria Silene, que é vendedora, que eu acho que ela vai trazer uma mensagem um pouco diferente. Silene, quantos filhos você teve com o seu ex-marido? 4. 4 filhos. Quer dizer, um casamento com 4 filhos, chegou ao fim, e você me diz que, mesmo assim, você tenta preservar a imagem do seu ex-marido para os seus filhos? Sim, sempre faço isso, porque não é vantajoso para mim nem para ele degrinir a imagem dele para os filhos, né? Porque as crianças crescem, né? Tem outra mentalidade e também fica feio para mim também, né? Ficar degrinindo a imagem dele também, né? Entendi. E ele, como é que está o contato dele com os filhos? Ele se afastou? Como é que tá? Ele deu uma afastada depois que ele teve um outro relacionamento, ele deu uma afastada. Mas assim, muito difícil assim ele ter contato realmente com os filhos. Mas os filhos, no decorrer dos anos que vão crescendo, também deixaram para lá também. Você está defendendo, então, que o importante é manter o respeito, né? Sim. Mesmo apesar da separação. Sim. Muito obrigado pela sua participação. Fabrício. Legal, Marcelo. Foi bom a Maria Silene ter contado essa história dela, né? A questão do respeito ali, responsabilidade até pelos pais. Agora chegou pra gente uma questão pelo WhatsApp, da Cleide, do Recife, que é uma questão importante, que a gente pode tentar dar uma resposta bem rapidinho aqui, eu acho que ainda dá tempo. O que um cidadão comum pode fazer quando souber que uma criança está sofrendo com alienação parental? Como agir para cuidar das crianças? Alguma de vocês poderia responder? Assim, buscar ajuda psicológica e buscar ajuda da justiça. E a ajuda da justiça, ela pode ser feita através de um advogado, ou buscar a defensoria pública, ou relatar ao Ministério Público, que é a instituição responsável pelo cuidado das crianças, procurar o Ministério Público da Infância e Juventude, pode procurar o Conselho Tutelar para começar a entender os caminhos que poderia percorrer para que isso chegasse à justiça. Ligar no 180, que é o Disque Denúncia, né? Também é um caminho? Porque isso tudo às vezes parece muito distante da população, né? Eu penso que talvez a forma mais rápida seja o Conselho Tutelar, porque é o que está ali na comunidade. E é muito eficiente. E o Conselho Tutelar, ele tem como responsabilidade levar essa pessoa à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, que é quem poderia iniciar toda essa investigação e toda essa rede de proteção. O próprio Conselho Tutelar aciona as autoridades necessárias, rede, né? Justamente. Isso então, no seu bairro, você vai ter um conselheiro tutelar responsável. É importante, até se for possível, que ao final ou numa próxima matéria, a gente pudesse passar esses telefones dessa rede de apoio, onde as pessoas poderiam buscar essa ajuda, porque realmente as crianças crescem e nós precisamos ser rápidos. É verdade. É uma pena que a gente não possa continuar esse papo, que passou muito rápido, quase 1 hora já de duração, né? Pelo que eu estou vendo o reloginho ali na tela. Quase 1 hora de duração, passou voando porque o assunto estava bom. Doutora Sandra Bácara, psicóloga, especialista em psicologia jurídica, muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Obrigada, é sempre um prazer e estou sempre à disposição. Maravilha, vamos aproveitar essa disposição, eu espero. Ângela Jimenez, juíza titular da Primeira Vara de Família e Sucessões do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Pena que você não fique em Brasília aqui o tempo inteiro para a gente também aproveitar a sua disposição. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, mas eu venho sempre para cá, Fabrício. Olha, eu que agradeço imensamente, trago um abraço de Mato Grosso a todos e quero aproveitar a grande audiência que nós temos aqui no programa para dizer que a gente acredita que os deputados federais e os senadores não revogarão a lei. Se alguma mudança for necessária para beneficiar ainda mais as nossas crianças, que sejam feitas essas adequações. Mas que a lei, que é uma lei afirmativa e protetiva, não seja revogada, porque seria um grande retrocesso de todo o nosso coração.
Em vez de destruir, é melhor aperfeiçoar. Vamos né? aperfeiçoar. Claro, tomara, é assim que a gente vai andando para frente. Espero que realmente seja dessa forma. Muito obrigado às duas e muito obrigado a você que entrou em contato com a gente durante essa edição do Participação Popular. Teve um monte de mensagem que chegou aqui, mas não dá tempo para debater. A gente vai encaminhar para as nossas convidadas aqui. Se possível, vocês puderem entrar em contato, responder às pessoas, seria interessante, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.